Bom, falando agora sobre transmissão de dados. O que é transmissão de dados? Transmissão de dados é um conceito utilizado para nomear o processo de envio de dados, sejam eles analógicos ou digitais, de um dispositivo para o outro. Essa transferência pode ser por meio de computação, canal de comunicação, redes internas ou de internet. Essa é uma metodologia que se baseia na transferência de dados que conectam dois ou mais dispositivos em um ambiente que pode ser como ponta a multiponto e multiponto a multiponto. Os modos de transmissão de dados são simplex, half duplex e full duplex. O simplex, como já diz o nome dele, é um método simples. Sendo assim, ele envolve apenas duas partes, como o emissor e o receptor. Um exemplo desse simplex pode ser o rádio. O half duplex é um outro tipo de transmissão de dados, só que é diferente do anterior. Ele acontece em dois sentidos, no entanto, é realizado de maneira não simultânea, como por exemplo a Nextel. O full duplex é o modo de transmissão mais complexo e completo. Por meio dele, a transferência pode ser feita em sentido duplo ou bidirecional simultâneo. A importância da transmissão de dados é de extrema importância para que os processos ocorram de maneira eficaz e sem rupturas, principalmente em tempos de intensa transformação digital. Alguns requisitos da transmissão de dados seria a conexão segura dos dispositivos, a confiabilidade e a velocidade de transmissão. Também algumas dicas para se ter essa segurança seria a criptografia e o desenvolvimento de planos de proteção de dados. O que é Big Data e como funciona? Traduzindo do inglês, Big Data é literalmente uma grande quantidade de dados que pode ser utilizado para tomada de decisões em armazenamento de dados úteis. Qual é a importância disso? Big Data é um importante mecanismo para se obter a extração de informações com alto volume de dados, não só extraindo, como gerando significado a eles, o que possibilita pautar estratégias e ações para tomadas de decisão mais assertivas, como no caso de bancos e outros departamentos que utilizam muitos dados para a sua finalização. Bom, o Big Data ele possui três pilares, né? Três conceitos do Big Data. Sendo o primeiro o volume, segundo velocidade, o terceiro a variedade. É o volume. O Big Data não está relacionado aos dados individuais e sem expressão. Ele compreende um volume alto que de fato tem relevância e peso para a tomada de decisões. O segundo pilar, que é da velocidade, como estamos falando de um alto volume e uma velocidade considerável das coletas desses dados, você deve ter uma organização e a análise precisa ser bem proporcional, né? Do contrário, isso seria um esforço incapaz de dar conta das informações recentes. Em outras palavras, haveriam riscos de sempre correr atrás do prejuízo. Então, com essa velocidade de puxar todos esses dados, se torna um dos pilares do Big Data, né? Sendo uns dados em variedade, né? E confiáveis. Que nem eu falei em variedade agora, é o terceiro pilar deles. Então, o Big Data, os dados não possuem uma única origem. Na verdade, a complexidade está em receber dados de lugares variados, em formatos bem distintos, e extrair informações valiosas deles. Então, o Big Data ele busca de várias fontes esses dados. Quanto mais fonte você tiver, mais confiável será essa pesquisa aí de dados. Então, quem utiliza o Big Data hoje em dia, né? Como é um banco de dados, geralmente são empresas grandes, como os bancos, né? Governo, operadoras de saúde, manufatura,
Tudo isso vai auxiliar aí na compilação dos dados e na tomada de decisões dessas grandes empresas, que geralmente ou diariamente, né, precisam dessas informações em grande quantidade e o mais preciso possível. A quantidade de dados que ele gera no dia foi mostrada em uma reportagem que são produzidos em torno de 2,5 quintilhões de bytes em forma de texto, imagem, vídeo e áudio. Isso daí ocorre diariamente, então são bastante dados que ele consegue extrair aí por hora, por minuto e por dia, né, chegando nesse volume, e dados com aqueles 3 pilares que foi falado. Dados confiáveis e com bastante variabilidade. Bom, falando um pouco sobre computação em nuvem. A computação em nuvem é a oferta de serviço de computação sob demanda, por meio da internet. Esses serviços incluem armazenamento de arquivos, redes, softwares, banco de dados, servidores, entre outros. Desse modo, a computação em nuvem permite grande economia, flexibilidade, escalabilidade, entre outros benefícios. Como funciona a captação em nuvem? Os dados são armazenados em outros computadores espalhados pelo mundo todo, chamados de data centers. Trata-se de grandes equipamentos com alta capacidade de armazenamento e processamento de informações, conectados o tempo todo para receber e enviar informações. Alguns exemplos da computação em nuvem que podemos citar são alguns equipamentos que até são do nosso cotidiano, como por exemplo o Google Maps, a Netflix, o Spotify, o YouTube, alguns softwares de gestão, Trello e Dropbox, entre outros. A importância da captação em nuvem para as empresas. Alguns pontos de importância são como a redução de custos, que gasta-se menos com a compra de hardware e com a mão de obra para instalar e manter esses softwares, sistemas e servidores. A flexibilidade, então é possível explorar novas formas de organizar a equipe. Escalabilidade, onde os gestores de TI não precisam mais adivinhar qual será a necessidade ao contratar um serviço. E também o desempenho. Muitos falam que a captação em nuvem só tem vantagens, mas nós podemos citar, por exemplo, uma desvantagem dela, que está relacionada à questão da segurança e a privacidade das soluções em nuvens. Outra desvantagem da computação em nuvem também variam de acordo com a qualidade dos serviços prestados. O que significa colocar um arquivo em nuvem? O armazenamento dos arquivos em nuvem é um método de armazenamento de dados de nuvem que permite que os servidores e aplicativos acessem esses dados por meio de sistemas de arquivos compartilhados. O que é uma nuvem privada? Uma nuvem privada é possível ter acesso aos recursos como o firewalls da empresa e hosting interno, que garante maior segurança aos dados confidenciais. Também tem a nuvem comunitária, que trata-se de um ambiente compartilhado por instituições que têm esse interesse em comum. Outros tipos de armazenamento em nuvem, podemos citar também a pública, a híbrida, a all-flash, a standard e a enterprise. Os tipos de servidores, de serviços em nuvens, são o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, a SaaS, que é o software como serviço, e a PaaS, que é a plataforma como serviço.